Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 685 do projeto Bíblia para Iniciantes e vamos falar de mais um herói da fé, o 15º herói, lá do versículo 32 de Hebreus 11. Já falamos, nesse mesmo versículo, nós já falamos de Gideão e já falamos de Baraque. Só que nesse versículo ainda temos para falar Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, né? Dá um resumo aí desses profetas. Então, Sansão é o 15º herói da fé, um improvável que eu, sinceramente, tive uma certa dificuldade de entender. Deus, por que você está colocando Sansão aqui? Aquele que pisou tanto na bola. Gente, é uma história muito louca. Se você for lá no livro de Juízes, capítulos 13, 14, 15 e 16, para entender a história de Sansão, você vai ficar um pouco assustado com as coisas que ele fez, tá bom? Mas se ele está aqui, é porque tem coisa para a gente aprender, concorda? Então vamos focar nessas coisas. Eu ia até contar a história aqui de Sansão, mas deixa para quando a gente estiver lá em Juízes, porque começou a ficar longo o áudio, até cancelei e comecei outra vez aqui. Então a gente vai fazer um resumo, bem resumido mesmo, da vida de Sansão e focar no motivo dele estar aqui para nos ensinar como um herói da fé. Amém? Versículo 32, vamos ler outra vez aqui. Diz assim, de Hebreus 11. E que mais eu direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Então esse é o versículo que a gente está lá em Hebreus 11. Falamos de Gideão e de Baraque, hoje vamos falar de Sansão. Vamos lá. Então, Juízes, capítulo 13, 14, 15 e 16, como eu já havia falado, ele vai falar da vida de Sansão, que nasce de uma mulher estéril. Mais um exemplo aí de mulher estéril que engravida com um propósito grandioso de Deus, tá? Então, vamos resumir. Sansão pisou muito na bola, gente. Depois vai lá nesses capítulos e lê a história para você entender com mais profundidade. Mas, resumindo, olha o que Sansão fez. Primeiro ele desonrou os seus pais ao escolher uma filisteia, uma mulher que não era israelita, para se casar. Ele tinha um voto de nazireu, né? Porque o anjo do Senhor falou para a mãe dele, quando ele nascer, ele vai ser santo, ele vai ser reservado, consagrado ao Senhor, separado para as coisas de Deus. Não vai poder beber nada da uva, né? Vinho, não vai poder se envolver com coisas imundas e mortas, né? E também não vai poder raspar a cabeça, não vai poder cortar o cabelo. São 3 requisitos para ser nazireu, voto de nazireu. Então, ele tinha que estar numa vida de santidade. Só que ele podia casar? Podia casar, sem problema nenhum. Não existe essa proibição de casamento na Bíblia, né? A única coisa é que as pessoas, elas não era visto com bons olhos casar com pessoas que não eram israelitas. Por quê? Porque por causa da idolatria daquela época, né? Que as mulheres, elas eram muito idólatras, elas tinham outros deuses, né? E então o ideal era que os israelitas casassem com israelitas, mas lógico que teve exceções. A gente sabe no livro de Ruth, né, que Boaz, um israelita, casou com Ruth, que era moabita, que não era israelita, mas ela se converteu, né, ela aceitou o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Temos também Raabe, né, que uma prostituta, inclusive, que casou depois com um israelita, que depois foi inclusive mãe do pai de Boaz, que está na geração de Davi, de Jesus aí também. Então nós temos exceções, mas pessoas, mulheres, que realmente aceitaram o grande e poderoso e verdadeiro Deus, tá? Então, Sansão desonrou os seus pais, porque quis casar com uma filisteia. Os pais não gostaram da ideia,
Mas, enfim, aceitaram, não tinham o que fazer, foram lá. Aí teve um monte de coisa errada. Ele matou 30 caras, cometeu latrocínio, matou 30 caras para roubar as vestes desses 30, para pagar um enigma que ele bolou da cabeça dele. Ele tentou enganar 30 convidados da festa lá para ganhar em cima deles. E aí acabou que a noiva dele enganou ele, conseguiu descobrir esse enigma, falou para os 30 convidados, uma confusão, porque esses 30 convidados ameaçaram ela de que se ela não desse o enigma, a resposta do enigma, eles iam incendiar ela e o pai, iam queimar os dois vivos. E aí Sansão fica com raiva, mata esses 30, paga as vestes festivais, ou seja, ele matou, ele cometeu latrocínio. Depois, mais para frente, diz que ele cometeu uma carnificina, ele matou um monte de gente. Depois ele pegou também e matou 300 raposas, grudou os rabos delas, né, e tacou fogo nos rabos e incendiou plantações dos filisteus, tudo por raiva, né? Ele deixou a raiva dominar ele por várias vezes. Depois, mais para frente, né, ele se deitou com uma prostituta e aí foi tipo uma cilada para ele, para prenderem ele, mas ele também descobriu essa cilada, arrebentou o portão da cidade de Gaza e saiu fugido, né? Ele matou um leão com as próprias mãos, ele fez muita coisa, né? Muita coisa errada. Não se consagrou a Deus, deve ter bebido muito também, uma vida de prostituição, de envolvimento com mulheres, né? Aqui relata por 3 ocasiões essa questão desse envolvimento dele com mulheres erradas. Enfim, fora as outras que não são relatadas aqui. Mas vamos ver aqui, eu pedi a Deus, eu orei muito, Deus, me diz o porquê que Sansão está aqui no hall dos heróis da fé. Eu quero aprender com ele, né? Então, por 2 vezes eu vejo aqui que Sansão ele teve muita fé, né? A primeira vez está lá no versículo 18 do capítulo 15, quando depois dele pegar uma queixada de jumento e matar 1000 filisteus que estavam perseguindo ele, foram atrás dele. Lá em Judá, os judeus, né, os da tribo de Judá, entregaram ele para os filisteus amarrados. Quando chegou lá, ele arrebentou as cordas, pegou uma queixada de jumento e matou 1000 filisteus. Gente, é difícil até de imaginar um homem matar 1000 homens com uma queixada de jumento. Você consegue imaginar isso? Se você imaginar um homem pegando uma queixada de jumento, matando 10, já é muito. 20 é muito. É muito, muito mesmo. 100 é inimaginável. E 1000, pior ainda, gente. 1000 homens. E aí o que acontece? Depois disso, ele cansado, ele fugindo, né? Ele ali pelo deserto, no capítulo 15, versículo 18, ele sente grande sede, muita sede, e ele clama a Deus. Nesse momento ele clama a Deus com toda a fé, e nós estamos falando aqui dos heróis da fé. Nesse momento ele teve fé, e ele poderia se entregar, poderia estar ali, eu vou morrer mesmo, essa vida não, né? Eu só sou perseguido, dá tudo errado para mim, sou enganado e tal. Podia ter se feito de vítima, mas não. Ele clamou ao Senhor e disse: por intermédio do teu servo deste esta grande salvação, né, aos israelitas. Morrerei eu agora de sede, cairei nas mãos desses incircuncisos, né? Então ele clamou a Deus e pediu: Deus, me dê água. Não tinha água ali. Então o Senhor fendeu, ele rachou a cavidade que estava ali nas rochas e saiu água. E Sansão bebeu água boa, água pura, água limpa. E ele recobrou a sua energia e reviveu.
tá? Nesse momento, o próximo versículo fala o seguinte: Sansão, a partir daí, julgou a Israel nos dias dos filisteus durante 20 anos. Então, Sansão, durante 20 anos, ele teve um papel de liderança em Israel. Não fala nada aqui na Bíblia sobre esses 20 anos. O que ele fez durante esses 20 anos? Deve ter feito coisa boa também, né? Enfim, deve ter feito coisa boa. O Espírito de Deus estava nele, mas passando-se esses 20 anos, lá no capítulo 16, Sansão pisa na bola, né? Quase cai numa armadilha, caiu numa armadilha, mas conseguiu se livrar. Lá em Gaza, um lugar um pouco distante de Israel, foi lá, viu uma prostituta, se envolveu, entrou na casa dela e aí fecharam ali para pegar ele, para matá-lo, mas ele consegue sair, arrebenta o portão da cidade, sai com a força brutal e consegue fugir. E logo depois, no versículo 4, fala de Dalila. Né? Então ele se afeiçoou com Dalila, gostou muito de Dalila, se apaixonou, foi morar numa cidade ali perto da onde ele morava com os pais, não era tão distante, então não era tão perigoso como Gaza. Né? E Dalila recebeu uma proposta dos príncipes filisteus. Eles souberam, né, que Dalila e Sansão estavam juntos e eles buscaram Dalila para fazer uma proposta para ela, né? E falar: Dalila, ó, se você disser o motivo da força de Sansão e você falar, a gente vai te dar uma fortuna, muita grana, gente. Era muita grana mesmo. Dalila consegue, descobre que no cabelo, ela durante um momento onde ela tá, olha só, gente, que coisa, que traição é essa, né? Judas traiu Jesus com um beijo, Dalila traiu Sansão, ele estava dormindo nos joelhos de Dalila e ela falou para os caras, os inimigos entraram e rasparam a cabeça de Sansão e ele dormindo com a cabecinha, dormindo nos joelhos de Dalila. E aí ele ficou com muita raiva, tentou usar a força dele, já não tinha força, furaram o olho dele, foi coisa terrível, né? Começaram a fazer ele de diversão, né, para os príncipes, né? Não mataram ele, falaram: agora a gente vai usar ele para divertir a gente. Prenderam ele lá em Gaza, né, na cidade de Gaza, botaram ele para ficar girando um moinho lá e fazendo os outros rirem dele. E aí teve uma segunda vez onde Sansão clamou a Deus, que foi, né, numa festa no final da vida dele, onde ele estava lá, todo mundo rindo de Sansão e ele com os olhos vazados, né, cego. Ele pediu para o moço que estava guiando ele na festa. A festa tinha mais de 3.000 pessoas, 3.000 pessoas só no terraço, fora as que estavam embaixo, né? E aí o moço levou ele para as colunas, né, 2 colunas, e ele faz lá aquela força, né, isso acho que muita gente sabe. E aí ele destrói aquele templo e 3.000 homens que estavam no terraço caem em cima dele, em cima de vários outros que estavam embaixo, enfim. Sansão matou um monte de gente nesse dia, mas antes disso acontecer, o que ele faz? Vamos lá. No capítulo 18, no capítulo 17, né? No 16, ele fala assim, no versículo 28, Sansão clamou ao Senhor, peço-te, Deus, que lembre-te de mim, dá-me forças. Isso é uma fé que ele buscou lá, do fundo do seu ser, do fundo do seu coração, dá-me forças. Então, quando a gente já estiver nas últimas, quando parece que tudo, sabe, não tem jeito, você pode clamar a Deus e pedir: dá-me forças, Senhor, dá-me força. Deus deu força para ele e ele fez aquele ato ali de heróico, né, de destruir aquele templo do deus Dagon, que era o deus da vegetação, onde estava ali uma festividade, uma idolatria terrível, e ele conseguiu ali matar aqueles mais de 3.000 filisteus junto com ele, e ali, enfim,
ele livrou também os israelitas de mais perseguições dos filisteus. Depois dessa, eles ficaram mais medrosos ainda. Amém? Então, vamos aprender com Sansão nesses dois episódios da vida dele, onde ele, antes de começar a julgar Israel, ele clamou a Deus por água. Ele estava quase morrendo, cansado, tinha acabado de matar 1000 homens, gente. Imagina, 1000 homens com uma queixada de jumento. E ele clamou a Deus por água. Devia estar morrendo de sede. E ali Deus deu água. E no final da vida dele, clamou a Deus por força. Deus, me dá força. Me dá força. Mais uma vez, me dá força. Então, que eu e você possamos clamar a Deus nos nossos momentos de dificuldade. Que nós possamos clamar a esse Deus que é todo poderoso. Sansão acreditou em Deus, que ele era poderoso. E ele acreditou que Deus ia atender o clamor dele. Que eu e você tenhamos esta mesma fé de Sansão, de crer no Deus Todo-Poderoso e crer que Deus vai nos atender. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Pai, por aprendermos com a vida de Sansão. Um cara que fez tantas coisas erradas, mas em 2 ocasiões ele clamou a Ti e o Senhor o atendeu. E se o Senhor o atendeu, é porque Tu és poderoso. E porque o Senhor olha para a fé que está dentro de nós. E sem fé é impossível Te agradar. Senhor, fortalece a nossa fé. Que a nossa fé esteja cada vez mais forte, mais fortalecida dentro de nós, Pai. Através da leitura, de ouvir a Tua palavra e saber que o Senhor é um Deus fiel, poderoso e que nos ama incondicionalmente e que se agrada de nós quando nós colocamos a nossa fé em ação. Aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Declaramos a nossa fé total em Jesus, aquele que era, que é e que há de vir, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Vem sobre nós, Jesus. Amém? Então é isso. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.